Olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UTV. Também nossas redes sociais no ar a partir de agora, ligadinhas à disposição, o Instagram, o Facebook, tem o nosso canal no YouTube, se você preferir, e as retransmissões. A partir das 5 horas da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Fica aqui o nosso convite a partir de agora para você ficar com a gente, curta, comente, compartilhe a nossa transmissão pelas suas plataformas, pelas redes sociais, pelas mídias digitais todas. Interaja também com os nossos convidados de hoje pelo nosso WhatsApp, 973350038, 973350038. A sua participação é bem legal, bem bacana, fazendo perguntas aos nossos convidados e convidadas de hoje. Eu sou Mauro Friesman, quarta-feira por aqui. Você conhece o nosso espaço nesse dia, sempre com os assuntos ligados à saúde, ao bem-estar e também o comportamento. Então, vamos colocar em campo aqui, na nossa bancada, todos os nossos convidados que vão tratar dos assuntos propostos hoje. Salete Ferro, ela é bióloga, autora do livro Amazônia e seus Encantos, Crônicas da Natureza. A Salete está em Rorainópolis, cidade no interior de Roraima, para essa conversa com a gente. Tudo bem, Salete? Obrigada. Diego Eduardo, gerente de parcerias e produto da Aura Pura, é um app, é um aplicativo de bem-estar e serviços terapêuticos. Tudo bem, Diego? Tudo ótimo, Mauro. Bom dia a todos também. Obrigado pela presença. Doutora Alessandra Geisler, médica cardiologista pediátrica, pediatra geral. Tudo bem, doutora Alessandra? Bem-vinda mais uma vez aqui no Gente que Fala. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui de novo, contribuindo com esse programa de tanta qualidade. Obrigada pelo convite novamente. Também na nossa bancada de hoje, dos assuntos da saúde, bem-estar e comportamento, o doutor Guilherme de Abreu, médico pediatra também, neonatologista. Como vai, doutor Guilherme? Bem-vindo aqui com o programa Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os convidados e ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Doutor Guilherme, bom, pessoal, vamos com o nosso primeiro assunto aqui desta quarta-feira para dizer que o republicano Donald Trump será o próximo presidente dos Estados Unidos, após conquistar mais de 270 delegados no colégio eleitoral. A projeção do resultado, apontada pela Associated Press, não é oficial, mas é historicamente aceita pela sociedade americana em eleições presidenciais. Nos Estados Unidos, a contagem dos votos é de responsabilidade de cada estado, pode demorar semanas, mas a projeção já permite saber o vencedor da eleição com antecedência, no caso, Donald Trump. Quero começar com a Salete a respeito deste momento importante para os Estados Unidos e para o mundo, né, que é a eleição presidencial e que tem aí a volta de Donald Trump ao poder. Sua análise, o que isso representa, Salete, na sua avaliação? Bem, eu queria cumprimentar a todos, que eu não fiz isso no início, e dizer que eu estou muito feliz por estar aqui pela primeira vez, e também nessas entrevistas tudo certo, que eu vim aqui, né, para falar do meu livro, e tu me faz essa pergunta, o que eu vou dizer? A minha análise e a minha vontade seria toda a vida que a mulher tivesse ganho, claro, não é? Mas o que é que a gente vai fazer, né? Se é democracia, se escolheram ele, fica ele, né? A minha opinião é essa. Não sei, não, a minha opinião não é muito, não seria muito, né, a favor que ele ganhasse, mas tudo bem. Minha opinião é essa. Doutora Alessandra Geisler, Donald Trump vencendo as eleições norte-americanas, volta a ocupar a presidência dos Estados Unidos pelo segundo mandato, não em reeleição, ele, né, saiu, voltou, o que representa esse retorno de Donald Trump para a área da saúde. Mauro, acho que ele volta mais forte, né? Ele tem maioria no Congresso americano, então acho que isso para o Brasil como um todo vai ser um pouco mais complicado, porque com essa maioria a Suprema Corte não vai impedir ele de fazer tantas transformações. Ele é um pouquinho controverso, mas em relação à saúde, os Estados Unidos também vive uma crise, né? O Sistema Único de Saúde americano não é igual ao Sistema Único de Saúde brasileiro, então ele vai ter grandes desafios na saúde lá.
E eu acho que grandes desafios também em relação às questões de guerra, né, como um todo no país e no mundo, principalmente em relação à Ucrânia e em relação a Israel, né? Talvez a Ucrânia fique mais isolada, porque a gente sabe que ele tem uma postura um pouco diferente do que havia sido adotado pelo atual presidente. Vamos ver. Vamos ter que esperar para ver qual vai ser a roupagem que ele vai apresentar agora, né? Em relação às vacinas, doutora Alessandra, que é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje aqui no programa Gente que Fala, a sua análise a respeito. As vacinas dos Estados Unidos, elas são consolidadas também, eles não têm um sistema único de saúde que faz essa proteção como a gente, né, universalista, centralizadora e com disponibilidade de todo acesso à saúde, eles têm um sistema diferente. Mas lá a gente vai falar da vacina da poliomielite, eles usam uma vacina que agora o Ministério da Saúde fez essa mudança e o esquema tanto americano quanto europeu é já feito com a vacina do Salk, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês e explicar um pouquinho as diferenças. Mas isso a gente vai ficar parecido com eles. Muito bem, seguindo aqui a repercussão, Diego, sua análise a respeito da vitória de Donald Trump, que volta a ocupar a presidência dos Estados Unidos. Perfeito. Eu desconheço um pouquinho sobre o assunto geral de política norte-americana, mas eu acho que para a questão deles terem reeleito, né, eu acredito que tem apesar dos conflitos de interesse com outros países, né, outras nações ali, eu acredito que tenha sido uma das opções que eles optaram realmente economicamente. É uma pessoa muito condizente com a realidade norte-americana. Então, acredito que a reeleição dele se deu muito por conta do conhecimento dele da economia realmente ali dos Estados Unidos, né? Infelizmente, a expectativa era muito alta da população na Kamala, né? Mas não teve esse êxito. Talvez para uma próxima, acredito que a preparação seja maior também para essa corrida eleitoral nos próximos anos ali nos Estados Unidos. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira pela 365, sua rádio de todos os dias. Nossas imagens na OnTV, a TV da internet, nas redes sociais, no nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e depois às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades lá da região. Próximo tema aqui, pessoal, o Ministério da Saúde começou a substituir as 2 doses de reforço da vacina oral da poliomielite, a famosa gotinha, né? Por uma única dose da vacina inativada injetável. Essa mudança já tinha sido anunciada em setembro, e é recomendada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E segundo o nosso Ministério da Saúde aqui, o famoso personagem Zé Gotinha, que é a marca na luta contra a polio, vai continuar existindo, apesar aí da vacina agora passar a ser injetável, né? A notícia sempre muito boa, né? A paralisia infantil está erradicada no Brasil desde 1989, ou seja, são 35 anos, só que a vacinação está abaixo da meta dos 95% desde 2016, e isso aumenta o risco de retorno da circulação do vírus, da polio, da paralisia infantil aqui no Brasil. Bom, primeiramente vamos explicar, doutora Alessandra, como é que vai funcionar essa substituição, então, da famosa gotinha Sabin pela vacina injetável, que é uma vacina antiga também, a chamada vacina Salk. Acho que vale a pena falar para os nossos ouvintes que é uma vacina que a gente já conhece. Quando o bebê toma a vacina nos 2, 4 e 6 meses, ele toma a vacina Salk, que é injetável contra a poliomielite. O que a gente fazia era o esquema do reforço com a oral, com 15 meses, né, e depois com 4 anos. Esse esquema ele foi reduzido para uma dose única da injeção aos 15 meses. E como a gente falou no começo, quando a gente estava citando um pouquinho a questão, né, americana, outros países já fazem esse esquema de vacina com a Salk, não com a gotinha. O mais importante, independente de ser gotinha ou de ser injetável, é a gente sim ter a conscientização sobre a importância das vacinas de doenças já erradicadas, já consolidadas, são vacinas seguras, esse medo de dar vacina, né? Essa tendência atual de não dar vacina. A gente conhece há muitos e muitos anos, o Zé Gotinha foi criado na década de 80, né? O símbolo contra a poliomielite,
para a prevenção das doenças imunoprevisíveis, para promover, né, o Programa Nacional de Imunização, que, volto a dizer, nós temos um Programa Nacional de Imunização invejável em relação ao resto do mundo. Nós temos um esquema muito completo de vacinação que atende bebês, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos. Isso é uma coisa muito que a gente tem muito que valorizar e a gente precisa levar os nossos filhos para esse esquema vacinal ser completo. Como você já falou, Maura, a taxa de vacinação está baixa. A doença está erradicada há 34 anos. Não faz sentido a gente ter novamente sequelas tão graves da poliomielite, aqueles adultos, né, com paralisia, perna mancando, com problema de deambular, por conta que a gente simplesmente resolveu não dar vacina. Então, o esquema agora atual vai ser 2, 4 e 6 meses tomando que já era, né, tomando a sal, que a gente já fazia isso para as crianças, e agora com 15 meses, um reforço único com a vacina da Salk novamente. E o Zé Gotinha como sendo o grande idealizador para a promoção do Programa Nacional de Imunização. Quando você diz, né, doutora Alessandra, esse não fazer sentido, é o não fazer sentido no sentido de que a gente está falando de uma doença que é prevenível, né? A gente não pode correr o risco do retorno da circulação do vírus da polio no Brasil, que é uma doença prevenível com vacina. Se não existisse vacina, a situação seria bem diferente. E já temos 35 anos dessa vitória, né? E diferente de outras doenças, né, a poliomielite, você fica com sequela para a vida toda, né? Você tem problema para andar, você fica, né, com desnível para andar, né? Você precisa de ajuda. Então, não é uma doença que você fala, por exemplo, né, são doenças importantes também, uma simples catapora, né, que antigamente falava, catapora, vai lá, o primo pegou, a mãe ia lá, falava, vai lá que seu filho pegou. Existem formas graves de catapora, faz meningite catapora. Então, não faz sentido a gente ter uma poliomielite, uma doença tão grave, com sequelas, né, para o futuro, e você simplesmente tomar vacina e você garantir que você não tem essa doença. Não é que você vai evitar, como a vacina da gripe, que às vezes as pessoas falam, não vou tomar vacina da gripe porque eu fico gripado. A vacina da gripe é contra os principais vírus que causam mortalidade, que fazem você ir parar num hospital internado. Mas as outras gripes você vai pegar. A poliomielite não, é você não existir mais essa doença no planeta, né? Faz muita diferença. Então, sim, é importante e vamos levar nossos filhos para tomarem a vacina. Como é que fica, então, doutora Alessandra, o esquema vacinal até os 5 anos de idade, juntando não, agora eliminando, né, em definitivo, a oral, agora só com a vacina injetável? Bom, para as pessoas não acharem que tomaram a vacina errada, essa mudança aconteceu agora dia 4 de novembro pelo Ministério da Saúde. Então, a partir do dia 4, as crianças com 2, 4 e 6 meses vão tomar as doses da vacina Salk injetável. Como elas já faziam, isso não mudou. Junto com 2, 4 e 6 meses, nós temos outras vacinas importantes também, que são dadas tanto na clínica particular quanto no Sistema Único de Saúde. A partir do 15º mês, que nós temos também outras vacinas que fazem parte de reforço com 15 meses, a vacina Salk injetável vai ser dada uma dose única. Antigamente, a gente tinha gotinha com 15 meses e gotinha com 4 anos. Agora, não. Somente com 15 meses, o reforço, que seria a quarta dose, que é o reforço, da vacina Salk injetável. E com isso, gente, está garantido para a vida toda, né? Um cuidado que a gente faz com menos de 2 anos e a gente não tem esse problema para o resto da vida. E com a certeza da existência da permanência do Zé Gotinha, que não será substituído pelo Zé Agulhinha, certo, doutora Alessandra? Não, não. A agulhinha não é legal, mas é uma agulhinha do bem. É uma picadinha do bem, é isso que eu sempre falo. E o Zé Gotinha agora ele ganha uma plenitude, né, uma margem maior, que ele foi criado por conta da poliomielite, mas agora ele vai defender, ele vai levantar essa bandeira de promoção do Programa Nacional de Imunização Brasileiro, que, volto a dizer, é muito, muito completo e eu diria que é um dos principais do mundo. Doutor Guilherme de Abreu, que também é pediatra, neonatologista, vamos falar então sobre essa questão da mudança no esquema vacinal da poliomielite. Como eu destaquei aqui, desde 2016 a vacinação está abaixo da meta de 95%, e isso aumenta, de fato, o risco do retorno da circulação do vírus da polio, da paralisia infantil. Aqui no Brasil, como é que a gente tem que trabalhar, doutor Guilherme, para recuperar esse terreno perdido? O Brasil é referência
em vacinação de massa, em todos os tipos de vacina, especialmente em relação à vacina da polio? O calendário vacinal brasileiro do Programa Público de Saúde de Imunização, sem dúvida nenhuma, é algo para servir de exemplo para o mundo inteiro, né? É algo que nós brasileiros temos que realmente nos orgulhar de termos. O esquema vacinal, ele é muito completo, e lembrando que a vacina de poliomielite é uma das vacinas que mais tangenciam aquele tema que foi muito falado na época da pandemia de Covid-19, a respeito da tal da imunização de rebanho, né? Então, é importante também lembrar que a imunização de crianças serve para proteger as crianças que, porventura, não tenham recebido vacina. Mas essa reativação da importância da vacinação, do qual o Brasil sempre foi um exemplo mundial, realmente é um grande desafio para nós. Eu acho que é no dia a dia dos consultórios, de modo geral, não só de pediatras, né, de médicos, de modo geral, incentivando vacinação, que abrange todas as faixas etárias, como foi dito agora há pouco, e também nós como pais, né, de incentivarmos a vacinação em meios sociais, ali, como escolas e outros aspectos da comunidade, né? O Brasil perdeu muito de cobertura vacinal nos últimos anos, e a gente realmente precisa recuperar isso. Para a gente falar, doutor Guilherme, desse efeito pedagógico ruim, né, disso que foi falado durante a Covid-19, que é a imunidade de rebanho. Não tem essa história, ó, vamos deixar todo mundo perto de quem está doente para pegar a doença, seja a doença qual for, especialmente poliomielite. A imunidade de rebanho foi distorcida na época da pandemia, né? O que acontece é que muitas vacinas, quando tem uma cobertura vacinal acima de 95%, elas servem para proteger as outras pessoas que, por alguma intercorrência, não tenham sido vacinadas. Como? Diminuindo a circulação dos agentes infecciosos, no caso vírus e bactérias, na população em geral. Então, isso é o que a gente chama de imunidade de rebanho, né? Não simplesmente não vacinar e deixar que o sistema imunológico funcione, porque tem um monte de gente vacinada e protegida por autoimunidade, né? Então, o que precisa ser lembrado é que a imunização é importante, e quanto maior a cobertura vacinal, mais protegida está a população. É um combate a ser feito, né, contra os movimentos anti-vacina, que tem ganhado cada vez mais força desde antes da pandemia, né, especialmente com a pandemia, né, essa desinformação que vem sendo alastrada, né, disseminada desde então, né? Exato, e por isso é também importante lembrar, como foi dito agora há pouco, que a vacina é uma vacina conhecida para nós, né? A vacina injetável de polio, né, a famosa VIP, que vem no calendário vacinal com 2, 4 e 6 meses, é uma vacina que a gente já vem usando há décadas. Então, não é aquele mesmo perfil da época da pandemia, em que vacinas foram aceleradas para serem disponibilizadas para a população e que salvou muitas vidas na época da pandemia, né? Foi uma abordagem necessária para a ocorrência da época da história da humanidade. Agora, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma vacina extremamente conhecida e segura. Inclusive, a vacina injetável tem menos efeitos colaterais do que a vacina oral de polio. E por isso que ela vinha sendo usada já como calendário básico, né, com 2, 4 e 6 meses de vida, e a vacina oral era usada só para as doses de reforço. Na época em que a vacina oral de polio era usada como calendário base, nós tínhamos muitos efeitos colaterais da vacina antipólio. Doutora Alessandra, novamente, o terreno perdido aí durante esses anos todos e que precisa ser recuperado para colocar o Brasil de volta nesse status que o Brasil tinha de referência mundial em vacinação. Como é que a gente precisa trabalhar para isso? Exatamente, eu acho que como o colega, né, o doutor Guilherme já falou, é a gente desconstruir os mitos. Contra dados, não tem argumento. Em 2023, a cobertura da vacina injetável no Brasil foi de 86% contra o oral de 78%. Então, isso está mostrando para a gente que está abaixo da meta, mas que não tem uma falta de aceitação por ser injetável. E a questão é a gente desconstruir essa coisa de que vamos colocar todo mundo junto, que as pessoas vão se autorregular. Até porque eu sempre falo que quando você tem algum agente infeccioso, você nunca sabe como ele vai agir em cada organismo, né? Estamos todos nós numa sala com o mesmo agente infeccioso viral, por exemplo. Você faz uma pneumonia, eu faço uma meningite, outro fica gripado. A gente não tem controle sobre a imunidade individual de cada um. Então, isso é muito importante. E prevenir sempre é o melhor remédio. Então, a gente precisa, sim, mostrar o que a gente tem de conhecimento científico para combater as informações que muitas vezes são baseadas em nada.
Uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre espectro autista, não sei se o Guilherme vai dizer, existe uma lenda de que vacinas elas têm a tendência de fazer com que desencadeie espectro autista. E isso foi colocado por uma desinformação no passado, e isso ganhou corpo, força, voz e baseado em nada. Então, com isso fez com que a gente tivesse ainda mais resistência em relação ao uso de vacinas já conhecidas e consolidadas, né? Próximo tema, gente. Programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos ligados à saúde, ao bem-estar e ao comportamento. Pela 365, sua rádio de todos os dias, nossas imagens da AltV, das nossas redes sociais, do nosso canal no YouTube e as retransmissões pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. Vamos falar sobre o transtorno do espectro autista, que é uma condição neurológica caracterizada por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação, na linguagem também, além de um repertório restrito de interesses e de atividades. No Brasil, o cenário é o seguinte: existem cerca de 2 milhões de pessoas com autismo e cada vez mais esse grupo recebe cuidados específicos. Intervenções precoces na infância podem ajudar as crianças autistas a ganharem autonomia e desenvolver habilidades sociais e de comunicação. Doutor Guilherme de Abreu, qual que é o nosso cenário hoje em relação a esses cuidados específicos cada vez mais crescentes para os nossos autistas? O transtorno de espectro autista, né, que é a nomenclatura mais corrente hoje, ele passou por muitas modificações nos últimos 10 anos, né? Então, mais ou menos na década de 80, a estimativa era de que a gente tinha mais ou menos uma pessoa para cada 1.000, e esse número foi sendo reeditado ano após ano, praticamente. E hoje a gente tem dados norte-americanos, uma estimativa de 1 para 35, 40 crianças, né? Uma criança para cada 40. O número realmente aumentou e isso tem 2 fatores principais. Primeiro, a nossa capacidade de diagnóstico, né? Conforme o nosso conhecimento a respeito do transtorno de espectro autista vem aumentando, e a informação tem sido cada vez mais disseminada, o diagnóstico tem sido cada vez mais precoce. Então, antigamente a gente fazia diagnósticos com crianças em torno de 8, 9 anos, era uma idade média para diagnóstico, e hoje a gente já tem conseguido diagnósticos por volta do 2º, 3º ano de vida. Mas não é só isso, né? A incidência realmente vem sendo entendida como em aumento pelas principais literaturas do mundo. Só ressaltando que realmente existiu esse mito de vacina causando autismo, né, há 2 décadas atrás, mais ou menos, e isso teve que ser desmentido oficialmente em revistas científicas internacionais de grande peso para tentar reverter esse processo deletério de conscientização a respeito de um diagnóstico. E o transtorno de espectro autista é um diagnóstico comportamental. Diferentemente de outros diagnósticos, né, em que a gente pode fazer um exame de sangue ou um exame de imagem para constatar esse diagnóstico, a gente precisa de uma avaliação especializada do ponto de vista de comportamento para fazer o diagnóstico na criança. E, como você disse, Mauro, realmente tem um comprometimento ali de alguns campos do comportamento da criança, né? Principalmente no que tange interação social e comunicação, linguagem, né? Linguagem tanto expressa quanto receptiva. Mas tem um universo, tem uma constelação de sinais e achados clínicos que são compatíveis, daí o nome transtorno de espectro autista, né? Porque quem conhece uma criança com autismo, conhece uma criança com autismo, né? Não significa que entenda profundamente a respeito do diagnóstico, porque cada indivíduo é muito peculiar na sua individualidade ali, do ponto de vista de sintomas e achados clínicos. Existem alguns aspectos relacionados à comunicação não verbal, uma gama de interesse muito restrita, né? A pessoa com autismo tem uma limitação do ponto de vista de interesses, eles gostam de circular ali em 1, 2, eventualmente 3 assuntos de grande interesse e se aprofundam naquilo. Existem alguns aspectos que são sensoriais, então intolerância a estímulos sensoriais muito intensos, principalmente auditivos, mas não só auditivos, como visuais, táteis. Existe um certo risco para transtornos de ansiedade e uma série de outras características ali que envolvem
esse guarda-chuva, né, esse grande guarda-chuva de transtorno de espectro autista. Agora, o aumento no número de pessoas com o TEA, né, transtorno do espectro autista, essa é a sigla, tem a ver especialmente com a descoberta desses novos achados clínicos, ou seja, pessoas que não se sabia que tinham o TEA e que houve o diagnóstico em razão da descoberta desses achados, né? Exato. É que essa nomenclatura passou por mudanças há cerca de 10, 12 anos atrás, no sentido de que antigamente o que a gente considerava como autismo, hoje está embaixo desse grande guarda-chuva de transtorno do espectro autista, mas é referido principalmente como ao que a gente chamava de autismo clássico. O autismo clássico, que é um autismo até mais avançado do ponto de vista de severidade do que a gente vê hoje dentro do espectro, mudou a nomenclatura. Mas também vem aumentando a taxa de incidência. São dois fatores, né? Houve uma mudança na nomenclatura, o que colocou muita gente que antigamente não era classificada como transtorno de espectro autista e agora é, mas também vem havendo um aumento das taxas de incidência e pouquíssimas literaturas apontam alguma direção. Existe um certo componente genético até, já foram localizados genes ali compatíveis com um aumento da presença de espectro autista numa determinada linhagem familiar, mas de diferentes cromossomos, né? Do cromossomo 5, do 6, do 7, do 12, né? Então, até hoje não se viu exatamente um apontamento para esse aumento de incidência. E vem um monte de mito em cima disso, né? Já relacionaram esse aumento de taxa de incidência em nascidos vivos a, por exemplo, ultrassom, né? Até isso já foi falado. Então, a verdade é que até hoje nós não sabemos exatamente por que essa incidência vem aumentando. Existem algumas teorias, mas não se sabe exatamente o porquê desse aumento de incidência, além do que foi por conta da mudança da classificação de diagnóstico que eu mencionei anteriormente. E ainda sobre esse aumento, essa melhora aí na descoberta, né, dos achados clínicos, isso também está permitindo, já permitiu e está permitindo o diagnóstico do transtorno de espectro autista em pessoas adultas, né? Exatamente. Inclusive, como tem essa forte associação genética, né, então existe um risco associado, por exemplo, pais dentro do espectro tendo filhos com espectro autista, existe uma associação muito forte entre gêmeos, tanto dizigóticos quanto monozigóticos. Então, assim, muitas vezes, quando as crianças são diagnosticadas em consultório, às vezes os próprios pais reconhecem em si mesmos alguns aspectos ali de dentro do espectro e acabam fechando o diagnóstico também. E passa, depois disso de 30 anos, 40 anos, sem diagnóstico nenhum, achando que era simplesmente uma pessoa com dificuldade de inserção social. De novo, doutor Guilherme, para falar das vacinas, a doutora Alessandra falou, você também falou, até para a gente reforçar essa situação aqui. De onde que partiam essas falsas informações de que vacinas poderiam provocar o transtorno do espectro autista e que isso precisou ser desmentido de forma na literatura médica? Um pouco disso o malefício do excesso midiático, eu diria, né? No nosso cenário de hoje, né, para ganhar cliques, ganhar repercussão ali naquilo que você fala, você aponta para determinada direção, causando um movimento artificial ali de informação que às vezes atinge uma proporção desmedida e as informações são replicadas sem qualquer tipo de filtro, tanto por pessoas comuns como por pessoas alegadamente especializadas em determinada área, e aquilo ganha uma força desproporcionalmente grande e uma importância artificial, como eu falei. Isso aconteceu com essa associação de espectro autista e vacina no passado, e realmente teve que ser desmentido por grandes revistas literárias científicas do mundo, né? A New England, por exemplo, publicou um editorial exclusivamente falando a respeito disso. Então, é o malefício da grande exposição midiática que a humanidade vem passando nos últimos 30, 40 anos e que vem se intensificando cada vez mais. Então, quando a gente vê informações na internet ou na mídia
de modo geral, procurar ter um espírito crítico em cima daquela notícia, e tentar ao máximo respaldar aquela notícia em outras fontes para evitar ficar passando o que hoje comumente se chama de fake news, né? Sim. Doutora Alessandra, para a gente encerrar esse tópico, quais são os sinais, né, que os pais devem ficar atentos e recorrer à ajuda profissional tão logo observe esses sinais? Dentro, né, do desenvolvimento da criança, para você definir mesmo o transtorno do espectro autista, que é como o Guilherme falou, né, um grande guarda-chuva, a gente precisa, na hora que a criança está na fase, né, por volta de 1 ano e pouco, você começa a perceber, às vezes, um isolamento, um problema de comunicação, um atraso de fala. Tem sintomas, tem sinais, né, não são sintomas, são sinais clínicos muito subjetivos, que às vezes as mães se pegam bastante no sentido, ai, meu filho não foca com o olhar, ai, meu filho, quando eu chamo, ele não responde o nome. Tem uma fase muito difícil, que o desenvolvimento da criança ele é muito amplo, né? Que vai de 1 ano e meio até o 3º ano de vida, onde às vezes começam a pensar, meu filho pode ter o espectro, porque ele não responde de uma maneira habitual. Cada criança tem o seu momento de desenvolvimento. Não adianta a gente comparar a criança, por exemplo, irmãos com o mesmo desenvolvimento, depende se a criança foi prematura, se ela não foi, se ela é colocada no ambiente de exploração ou não, se ela é estimulada. Então, são os principais sinais dos sintomas no momento onde a criança começa a se desenvolver, e mais para frente também, nas formas mais leves, a gente às vezes tem alguns problemas no desenvolvimento, na fala, no aprendizado, na linguagem, você começa a perceber alguns déficits, e muitas vezes você ganha esse chapéu de espectro autista, mas às vezes tem outras comorbidades de deficiência, principalmente de linguagem, que não são de espectro autista, mas que começam a partir dessa suspeita. Por quê? Porque depois que teve aquele artigo científico que foi publicado em 98, uma revista muito conhecida no Lancet, onde o pesquisador associou 12 crianças que podiam ter sinais de autismo porque tinham recebido vacina de sarampo, e na verdade, depois foi descoberto que isso não era real, que não teve essa questão, não tinha, né, vírus do sarampo nas amostras de nenhuma criança analisada, e houve que ter uma desmentida, né, desse novo imunizante. Isso pegou de uma forma tão grande que foi o lado ruim da vacinação ter caído, mas ao mesmo tempo as pessoas ficaram mais atentas em relação à questão de desenvolvimento das crianças. Então, gera muita ansiedade das mães se a criança não fala, se a criança tem dificuldade de andar, se a criança não segue com o olhar, e ela já logo vem e pergunta, pode ser autismo? Às vezes com a criança com 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não se fecha um diagnóstico, a não ser que a criança tenha um autismo muito, muito grave, que é aquele padrão antigo que a gente conhecia da criança se balançar, de ela não ter contato. Mas hoje a gente vê que não é isso. A gente tem nível 1 que é muito leve. E às vezes um colega nosso de turma de faculdade tem o espectro, pode ser médico, e na verdade ele pode ter uma forma leve. Então, eu acho que no desenvolvimento da criança a gente fica atento para esses sinais. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, quarta-feira por aqui, sempre os assuntos ligados à saúde, ao bem-estar e ao comportamento, pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV e TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde e depois às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Olha, há quase 24 anos, a bióloga Salete Ferro, que está aqui com a gente na nossa bancada de hoje, mora em... Como é que chama a cidade da... Rorainópolis. Rorainópolis, né? Rorainópolis, em Roraima, distante lá da capital Boa Vista. Ela convive com povos nativos, observa diversos cenários ali do local, da região, e tudo isso está ilustrado no livro Amazônia e seus Encantos, Crônicas da Natureza. A intenção da Salete com essa obra é apresentar motivos para preservar toda a área, toda a região, e como os povos indígenas fazem parte do contexto que assegura a biodiversidade da Amazônia. Como é que nasce a ideia desse trabalho, Salete? Conta pra gente. Mauro, essa ideia, se eu posso dizer, foi assim, dentro de um processo, porque Sim. eu vim para cá com todo esse tempo, bem gaúcha, bem lá do Rio Grande do Sul, né? E estou aqui há 24 anos, então, tu te imagina, Mauro, eu vivenciei, ouvi muitas coisas.
E entre eles, muitos encantos também, né? Aí eu escrevi o primeiro livro, Sobrevoando, Criando Asas e Raízes, que são memórias. Muito, para mim, muito lindo. Quando eu vi ele pela primeira vez, foi o livro mais perfeito, mais lindo do mundo. Mas depois a gente foi vendo que não foi tão assim, não. Especialmente na admiração, na aceitação. Amazônia, tá? Não sei o quê. Aí eu resolvi escrever os encantos da Amazônia, alguns encantos, que são muitos. A gente vê, por exemplo, como tu falaste também, não é? Os povos, não é só a natureza, os povos aqui, os povos indígenas e tantos migrantes. Eu moro, já vou te dizer, eu moro aqui numa área, Rorainópolis, Mauro, não é área indígena. Eu moro numa área de agricultores, vindo de todas as regiões do Brasil. Seguir com o Diego Eduardo para falar sobre o seguinte: os cuidados com a mente, com o corpo e com a alma são fundamentais para a qualidade de vida, para a prevenção das doenças. Quando um desses pilares está enfraquecido, o equilíbrio pode ser prejudicado, gerando transtornos mentais, como ansiedade, depressão, estresse e até a síndrome de burnout. E com uma abordagem holística, o aplicativo Aura Pura oferece ferramentas para auxiliar no desenvolvimento pessoal e profissional a partir do autoconhecimento. Como é que funciona a chegada desse aplicativo para trazer esse equilíbrio tão necessário para muita gente, o Diego? Legal, maravilha. Bom dia a todos. Na verdade, quase boa tarde já. Prazer novamente estar aqui. Então, Mauro, o aplicativo ele vem muito com essa função de trazer o alcance, né, dessa jornada de bem-estar ao alcance da palma da mão, né? Então, a gente trabalha muito com a descriminalização, né, e a quebra de preconceito com várias práticas, fazendo de que modo? Explicando como cada coisa funciona, né, entendendo como isso pode afetar a sua vida, né? O caso, por exemplo, que a gente estava comentando agora há pouco ali da vacinação, por exemplo, né? Eu posso dizer, como exemplo, eu vi em filmes, meus pais, familiares, sempre falando sobre a vacina. Nossa, olha, a vacina é uma coisa ruim nos desenhos, né? Sempre corria alguém com a vacina atrás, você ficava com aquele medo. E isso te gera na infância já essa questão desse medo, que é uma coisa que é super positiva. Então, desde a infância, a gente acaba acumulando algumas coisas que a gente leva para a vida toda, né? E quando a gente chega na vida adulta, a gente começa a ter esses gatilhos muito mais fortes. Então, a ideia mesmo é essa quebra. Por exemplo, né? Eu acho que essa questão da vacina, até queria ter falado ali na hora, mas eu não quis interromper, que é Poderia uma, ter interferido. imagina, é uma importância muito grande dos pais ensinarem, incentivarem a criança de que aquilo não é ruim. Porque, por exemplo, a criança ela cai no chão da rua jogando futebol ou brincando de alguma coisa e ela não acha aquilo ruim, ela acha aquilo divertido, porque é levado como diversão. Agora, se a gente fica, olha, se você não se comportar, vou te levar no médico para tomar vacina, é claro que ela vai ter uma conotação negativa com isso. Então, isso é muito importante. Aí, o que acontece com essa criança? Ela vai chegar numa idade adulta de 20, 30 anos, chega uma pandemia, ela quer ser a última a ser vacinada. Por quê? Porque ela tem o medo da vacinação. Aquilo ficou instalado de fábrica, vamos dizer assim, né, nessa criança. Então, é por isso que é tão importante essa questão do equilíbrio de todas as partes. Tudo o que passa na nossa mente é refletido no nosso corpo e na nossa aura, no nosso espírito, vamos dizer assim, né? O espírito eu acabo não comentando tantas vezes, porque vai dependendo da fé, da pessoa, da religião, que a gente sabe que são diversas, né? Então, eu costumo dizer que é a aura, né? O que a gente emana, o que a pessoa, quando conhece a gente demonstra, né? Na nossa linguagem corporal. É isso que a gente entende como aura. Então, por exemplo, se você não está bem mentalmente, estresse, o que vai acontecer? Vai refletir no seu coração, vai refletir no seu bem-estar do estômago. Então, tudo isso tem reflexos que são do corpo, né? Então, você acaba, às vezes, entrando numa medicina, tomando remédio Celozoc da vida para baixar a frequência cardíaca, acaba tomando um omeprazol para ali não ter mais a gastrite, sendo que era só você reduzir e tratar a sua parte da mente, entender o que está acontecendo com você antes de entrar num tratamento, às vezes, até mais sério, né? Porque isso existe um ciclo, né? Se você não trata o que está te trazendo esse mal-estar, você sempre vai ter que aumentar as doses medicinais ali para continuar tendo esse tratamento, né? Então, é importante sempre que você entenda a causa do que está te causando esse estresse, esse burnout, esse mal-estar, né? Então, o aplicativo ele vem muito com isso. Então, todos os profissionais lá dentro, eles vêm com lives explicando o que é cada técnica, o que é que você está sentindo. A gente instalou agora recentemente
o melhor amigo, né, que é a Capiaura, e ela explica, né, por exemplo, para você o que você está sentindo. Então você manda uma mensagem como se fosse o melhor amigo. Olha, estou me sentindo triste por esse e esse motivo. O que que você acha que é? E ela tenta te explicar ali por mensagem, mais qualificado para te ensinar sobre isso, para você fazer o atendimento, né? Então, ele vai muito de encontro com esse tipo de função mesmo, né? Na sociedade, de ensinar sobre essa parte, tirar esse preconceito de que terapia é uma coisa só para quem está maluco, e não que é um autodesenvolvimento, um autoconhecer, que quando você se conhece, você se entende, né? Opa! Pode Essa é seguir, uma, Diego. essa é uma parte muito importante, né? Porque até tem uma campanha nova que a gente está lançando agora esse mês, que é o cuidando dos outros, cuidando de você. Por quê? Porque quando você cuida de você, você está automaticamente cuidando dos outros, porque você não vai depositar frustrações, decepções, energias negativas nas pessoas, você sendo chefe, familiar, namorado, namorada, seja lá qual for, a relação que você tenha com uma outra pessoa, infelizmente, uma pessoa que não está bem mentalmente, ela deposita tudo que tem de negativo dela em outra pessoa, né? Isso acontece muito, principalmente no ambiente de trabalho, né? Então a gente vê aqueles líderes, né, falsos líderes, vamos dizer assim, chefes, que acabam depositando todas as frustrações de vida em pessoas que não têm nada a ver. E isso gera um ciclo vicioso, que a mesma pessoa que sofreu isso, ela vai fazer a mesma coisa posteriormente. Então por isso que é tão importante essa parte de cuidar de você, que você acaba cuidando dos outros. Então, esse trabalho vem no sentido de ajudar as pessoas na identificação da causa, né? É importante Exato. você saber qual é a causa para poder fazer o devido tratamento. É atacar primeiro, entender a partir do autoconhecimento o que está acontecendo. Exatamente, exatamente. A parte mais importante, a gente vem com essa quebra de preconceito, como eu disse, por exemplo, com o yoga, né? O yoga, a gente entendeu por conta de Hollywood e as mídias, né, que é uma prática exclusivamente feminina e de alto poder aquisitivo, por exemplo, e que não é uma verdade, porque se você for estudar o yoga, ele é para pessoas simples, na verdade, até pessoas pobres da Índia, né, que praticam isso como exercício. E a gente tem aqui como preconceito essa coisa de que é uma atividade totalmente feminina, uma atividade totalmente para quem tem um alto poder aquisitivo, né? Então a gente vem trabalhando não só com essa parte, mas com a parte de terapia, a parte mais holística, né, até do mapa astral e do tarô, que foram difundidas informações e que, na verdade, são guias para você entender o seu momento e entender um pouquinho mais sobre você, né? E aquilo, é claro, é um guia, não é um manual, né? Não é uma receita que você tem que seguir, é um guia para você se entender. Então, a partir dali, você pega para você se é importante ou não. Está disponível, o app está disponível Aura Pura para Android, para iPhone? Disponível para todas as plataformas gratuitamente, isso que é bem legal ressaltar, tem diversas ferramentas grátis. O único momento de cobrança é quando você vai se consultar realmente com algum especialista ali formado, né, para fazer o atendimento, seja ele qual for. E as técnicas são diversas dentro do aplicativo, assim. Será que a gente já tem a Salete de volta? Eu vi que ela estava tentando ali uma reconexão, mas a gente não tem ainda o resultado dela aqui. Vamos fazer o seguinte: tem perguntas aqui da nossa audiência, vamos a elas então. O Diego está com a palavra, eu vou com você então, Diego. O Legal. Jaime, todo dia com a gente aqui participando, valeu, Jaime, mais uma vez. E ele quer saber de você, Diego, quais são as maiores dificuldades no gerenciamento de parcerias? Quais são as maiores dificuldades no gerenciamento de parcerias? Legal, perfeito, vamos lá. A maior parte, assim, para esse caso exclusivo, né, eu vou dizer que é encontrar pessoas realmente que vão agregar, né, essa sinergia. Hoje a gente fala muito de parceria de uma forma até aproveitadora, né? Então, não existe aquela parte de que é um ganha-ganha, né? Infelizmente, muitas empresas entendem parceria como só um lado ganhando. Então, acho que a grande dificuldade ali é conseguir construir uma sinergia, realmente uma colaboração entre as duas marcas para entregar algo para as pessoas, né? Eu acho que eu parto muito do preceito de que primeiro a gente entrega para depois a gente receber, né? E infelizmente ainda não é um total conceito de marcas que visam primeiro o lucro para depois entregar, né? Então, acho que essa é a grande dificuldade, é encontrar pessoas que realmente queiram parcerias. Tudo bem, deixa eu te perguntar uma coisa. O título do livro, Amazônia e seus encantos, Crônicas da Natureza. A crônica é o gênero melhor para você traduzir
tudo isso que você tem aí em relação aos Olha, povos Mauro, nativos, em relação à natureza, porque a crônica é a forma que a gente tem de fazer o relato das coisas cotidianas, né? É o gênero literário para isso. É a melhor forma, não? Mauro, é a melhor forma. Você vai ler esse meu livro, você vai entender que eu relato são o que eu vi, vivi, ouvi, vivenciei as coisas daqui. Então, eu tenho um estilo mais coloquial, mais de crônicas, mais também posso fazer outro estilo, mas para me entender, eu fiz esse estilo. Então, quais são os encantos da Amazônia que eu coloquei? Eu percebi que muita gente não conhece a Amazônia, especialmente lá do Sul. Haja vista essas entrevistas que a gente está fazendo agora, eu estou turbinando o Brasil todo para divulgar esse livro. Eu percebo, eu fazer uma entrevista num local é 100% diferente de eu fazer entrevista num outro local do É. Brasil. Por exemplo, lá de Santa Cruz do Sul, e a outra lá do Ceará, e a outra lá do Acre, essa que está sendo agora, a outra, tu está entendendo? Então, não tem a ver assim, é meio complicado, ainda mais agora que deu problema na internet, né? Eu falar de todos os encantos da Amazônia. Vai chegar, não tem outra sobre os assuntos diários. Como é que é? Como é que tu vive? Como é que é aqui a plantação, a agricultura? Como é que é os indígenas? Como é que são a vida dos migrantes que vêm de todas as regiões do Brasil? Todas. Salete, você é de qual cidade lá do Rio Grande do Sul? Eu nasci em Caçapava do Sul e me criei em Santa Maria. Sim. Estudei lá. A minha família toda está em Santa Maria. Mas eu nasci e me criei até um certo ponto. Depois, eu Agora conheço você, bem. então, agora você está em Rorainópolis há quase 24 anos, né? Como é que se deu essa troca? Aliás, o sotaque gaúcho você não perdeu, você continua com ele. Mas como é Não, que se deu essa troca? eu Hum, estou muito bem enculturada aqui nesta hum. região. Tanto é que quando você disse Roraima há pouco tempo, não foi? Tá. Eu Roraima, digo Roraima, Roraima, né? Roraima, Roraima. Roraima, isso. Hum. Mauro, quando eu cheguei aqui, eu dizia Roraima, né? O Mas correto é aí, Roraima. por quê? Por que o correto é Roraima? O correto, primeiro que não temos acentuação, e é um nome nativo, é um nome indígena, né? Tá, tá. Então, quando eu cheguei aqui, tem muitas coisas que eu fui me enculturando, né, de índios, indígena. A gente trabalha, convive, e nós temos aqui uma cooperativa do sabão com óleo usado, que nós criamos, eu criei um grupo de 20 mulheres, para aquelas mulheres migrantes terem o que sobreviver, lá em 2001, né, que eu conto nesse primeiro livro aqui. Então, que são memórias, está entendendo? Também tem algumas crônicas lá dentro. Então, tem uma associação ecológica cuidando da Amazônia e reconstruindo relações. A gente trabalha, assim, é, com as mulheres migrantes também. Então, é bem diferente o trabalho que tu vai te enculturando, queira ou não queira, tu vai aprendendo as coisas. E depois veio a pandemia, essa cooperativa não pôde mais sobreviver, porque foi um horror, né? Morreram muita gente e outras fracas, e sabe, né? Foi aquele desmonte, até humanamente, né? Aí é, a gente passou para fazer oficinas de trabalho com mulheres, mudamos um pouco o estatuto. Então, nessas mulheres migrantes, Mauro, porque é bem diferente aqui, é bem diferente do que lá no sul. Tu já andou aqui para o norte alguma vez? Só no Amazonas, em Manaus, em Parintins. Ah, aqui eu coloquei também o Encontro das Águas.
o Encontro das Águas lá de Manaus, no Rio, né? Do Rio Negro com Deve, Solimões, né? tu Uhum. deve ter andado, exato. Sim, E sim, tá, e sim. fui também na Maloca indígena, lá na Raposa Serra do Sol, tem 4 áreas enormes. Então, a gente vai aprendendo a conviver com essa realidade daqui. Então, tem uma troca de saberes, de experiências, ainda mais no trabalho que a gente está aqui há tantos anos, né, com mulheres. Então, a gente faz oficinas depois da pandemia, viu? De costura, de crochê, de pintura, arte, educação, sabão e culinária. Então, Ô, essas Salete, oficinas, sim, fala, pode Davi, concluir. Não, pode concluir. Das oficinas? essas oficinas assim foram muito legais, especialmente a de pintura. Aí a gente chamou um artesão indígena, porque eles têm muitos trabalhos manuais aqui, lindíssimo, e pintura. E fizemos uma oficina de pintura, onde veio um indígena, ficou 7 dias aqui com a gente, não é? Conviveu com a gente, contou. Tinha também outras mulheres descendentes de indígenas e outras indígenas também. Aí foi muito bom culturalmente também, onde ele nos passou tantos saberes, tantas curiosidades que nós brancos não entendemos, mas que muitas vezes a gente faz alguma coisa parecida. Não sei se dá tempo de eu contar uma curiosidade, ou como é que é. O que tu ia perguntar? Eu quero te fazer uma pergunta aqui que é da nossa audiência. O Jaime está querendo saber também. Ele diz: as ervas medicinais dos indígenas amazônicos estão sendo pesquisadas por cientistas estrangeiros. Ele quer saber, ele contextualizou assim, diz que ele quer saber qual a sua posição sobre a perfuração de petróleo nos entornos da Amazônia. Bem rapidinho, Salete. Tá muito bom. Ervas medicinais, querido de Deus, olha, os indígenas conhecem muito bem ervas medicinais. Eles conhecem tudo, tá? Então, a Raposa Terra do Sol tem muitas regiões onde eles tiram tanto o barro para fazer panelas de barro, quanto ervas medicinais. Então, agora, a gente tem muitas pesquisas que vêm do exterior, lógico, mas muito. Agora, o que está prejudicando muito a erva medicinal são as queimadas aqui, o desmatamento, que estão desmatando todas as plantas medicinais, que eles vêm com o intuito de desmatar, para queimar, para criar gado, para plantar soja, e eles ficam lá prejudicados, tanto para os que vêm de fora quanto para nós. O que é? Eu queria falar, concluir essa das plantas. Sim. Então, por exemplo, quem é que são os donos, eu vou dizer, os saberes onde que estão? É nos indígenas, que sabem os princípios ativos de tudo. De tudo. Então, se vem de fora, que vem pesquisar, ai, Mauro, vamos pensar assim, está na humanidade a pesquisa, está em benefício da humanidade, mas o pior é quando eles vêm desmatar e, e tem dificuldade, os indígenas que têm uma prática de cada mês fazer a sua medicação tradicional, eles estão até encontrando dificuldade de conseguir as plantas medicinais por conta do desmatamento. Deixa eu seguir para mais uma pergunta aqui da nossa audiência. O doutor Não, Guilherme, quais são tem a os efetivos outra, tem a cuidados? outra ali, de petróleo. Deixa eu só avançar aqui no nosso tema, Salete, que a gente já está no finalzinho do nosso tempo aqui. Doutor Guilherme pergunta aqui também os efetivos cuidados requeridos para um bebê prematuro. É o Jaime também que quer saber de você. Muito bem. Tá, A prematuridade é um dos temas principais da neonatologia, né? E eu venho vivendo na minha carreira o avanço tecnológico envolvendo a sobrevida e a sobrevida sem intercorrências de um público cada vez maior de prematuros, né? Antigamente a gente tinha muita dificuldade de manter bebês que nascem com 900, 800 gramas e hoje já é razoavelmente corrente aí bebês sobrevivendo com 500, 600 gramas de peso de nascimento.
os cuidados são incontáveis, né? Dando um panorama geral aqui, só para satisfazer a dúvida do ouvinte, dentro de um ambiente de unidade de terapia intensiva neonatal, vai desde suporte ventilatório até o aporte calórico medido dia a dia para garantir o ganho de peso sem excesso, né? Porque também o prematuro ele é programado para ganhar peso muito rapidamente, e isso gera obesidade e outros distúrbios metabólicos no futuro. E depois do bebê receber alta, é o acompanhamento do ponto de vista de desenvolvimento, que aí abrange todas as frentes de desenvolvimento, como linguagem, a motricidade, a deglutição, o desenvolvimento cognitivo, né? Então, é uma lista de medidas ali que a gente tem que acompanhar no bebê prematuro. Depende muito da faixa etária também, né? Se o bebê tem abaixo de 32 semanas ou acima de 32 semanas, os efeitos da prematuridade são bem distintos. Muito bom, gente. Chegamos ao final aqui dessa nossa edição do programa Gente que Fala de hoje. Vamos colocar aqui um ponto final na nossa conversa. E o agradecimento a todos vocês pelas presenças. A Salete Ferro, bióloga, ela é autora do livro Amazônia e seus Encantos, Crônicas da Natureza. Conversou com a gente lá de Rorainópolis, em Roraima. Também o Diego Eduardo, gerente de parcerias e produto da Aura Pura, é um aplicativo de bem-estar e serviços terapêuticos. Doutora Alessandra Geisler, médica cardiologista pediatra também. E o doutor Guilherme de Abreu, médico pediatra e neonatologista. Muito obrigado mais uma vez pelas presenças de cada um. Esperamos revê-los em breve. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, espectador, ouvinte, internauta, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias e todos os nossos outros canais. Um abraço, gente. Tchau, até lá.